Uma semana antes do episódio do Oscar envolvendo Will Smith e a esposa dele, eu estava no Vilela e eu soltei a frase, falei, cara, o bullying com careca só existe porque só homem é careca. Eu falei, na hora que tiver mulher careca, que a mulher reclamar da coisa da careca e tal, vai acabar o bullying com careca. Ou será que não tem ainda a reclamação porque não tem mulher careca? O gordo era o careca. Aí, gordão, pô, teta. Chegou na gorda, ninguém ainda ajudou o careca porque mulher ainda não ficou careca. O dia que a mulher fica careca, calva, fudeu. Fala, cowboys, beleza? Deixa seu like, sua inscrição e o seu comentário. E no vídeo de hoje nós vamos abordar aí, digamos assim, este comentário claramente em tom de piada, até porque é o humorista Maurício Meirelles, né? Que está ali em algum podcast falando, né, a respeito do tema. E eu quero puxar este tema para ampliá-lo um pouco mais, né? Um primeiro fator e um fator crucial para que você possa compreender este vídeo é o seguinte, tá? Eu sempre enxerguei no humor uma máquina interessantíssima para que você possa falar algumas verdades, né, de modo que ela não necessariamente passe a ser extremamente ofensiva ou coisa assim, né? Ainda que hoje tem se levado muito tudo que é dito dentro do humor ao pé da letra total, né? Não há um grande incentivo, vamos dizer assim, a esta liberdade, a este conhecimento dentro da perspectiva do humor, né? Porém, não há como negar que esta ferramenta ela continua sendo executada, ainda que com menor ênfase, né? Mas continua sendo executada como como um instrumento para apresentar a verdade, né? Tanto é que, se falarmos do nosso assunto aqui, muitos mesmo, incluindo da gringa, né, principalmente eu diria, né, utilizam de frases e de contextos que estão dentro de shows de stand-up, ou enfim, coisas do tipo, né? Acho que o principal expoente talvez seja o Chris Rock, no sentido de que o mais compartilhado, né? Principalmente aquelas frases, né, do amor, né, de que o homem não é amado, né, de que apenas mulheres e crianças e tal. Então, assim, incluindo essa frase, né, você consegue falar sobre o assunto. Que o assunto em questão é justamente, de certo modo, o quanto que o homem ele não é valorizado ou amado. O homem comum aqui, é claro, né? Como seria as outras pessoas, digamos assim, né? Principalmente aí no caso as mulheres, que foi a comparação que o Maurício Meirelles colocou à mesa aqui para nós, né? Então, dentro desta dinâmica, né? Então, quando ele vira e fala que só existe bullying e não há, digamos que um cuidado, né? Quanto aos carecas, porque apenas homens sofrem deste mal, né? E isso é fácil de compreender justamente porque a figura masculina, principalmente hoje, né? Ela tende a ser um alvo fácil, né? A própria história que relacionou aí a temática, né? Dos temas mais masculinos, enfim, né? Isso já foi bem comprovado a partir do instante que houve toda aquela confusão, né? Do quanto que falar de homens, principalmente de maneira negativa, né, dos homens comuns, pessoas que estão aqui simplesmente querendo se reunir, né, e falar a respeito de temas do interesse deles, né, isso já é suficiente para causar um incômodo e ao mesmo tempo ter ataques que são de todo modo, na maior parte deles, totalmente infundados, né, e apenas com aquela visão super, hiper, mega crítica acerca do homem, sem qualquer ou pouquíssimo nível de empatia, né. Então é por isso que quando se vira e fala que nunca estão nem aí com careca, que careca em nenhum momento, né, vamos dizer assim, se tornou uma temática, né, sobre assuntos mimimi de coisas como, sei lá, os carecas eles são uma minoria da população e não sei o que, eles sofrem de preconceitos ligados a tal tema, não sei o que. Não, nunca foi se falado a respeito disso, pelo contrário, né? É sempre, como eu disse, num tom de humor, principalmente se considerado os casos onde, por exemplo, muitas moças elas relatam aquela questão de que, olha só, ele ficou calvo,
aí elas ficam felizes, satisfeitas, por quê? Porque o rapaz ele perdeu valor, né, de maneira rápida devido à perda de cabelo e tal, né? Então, e isso também é uma coisa super, hiper, mega sensível para muitos, muitos mesmo, né? Enquanto alguns não ligam tanto, né? O cabelo cai ali, tá tudo certo. Outros, né? Que eu diria que são a maioria, tá? E que torna tudo ainda mais, entre aspas, grave, né? Sofre bastante com este período, né? Pode ser que ao longo do tempo se acostume, outros vão buscar soluções, né? Vão tentar de algum modo resolver o problema, né? Mas a real é que, como eu disse, né? Não importa que muitos sofram essa fase da vida, muitos fiquem chateados mesmo, isso não é suficiente para diminuir a necessidade ou não da piada, do humor. E eu volto a dizer, né? Eu falei no início do vídeo aqui o quanto que não há como negar o poder, né? A capacidade que uma piada possui, principalmente, né? Considerando se você quer apresentar uma verdade, né? Então, por consequência, quando eu viro e falo isso, eu não vou necessariamente impedir alguém de fazer piadas ou coisas assim quanto aos carecas, até porque eu acharia extremamente errado, fora de tom, sem nenhuma necessidade, né? O que tem-se realmente de necessidade, né, é você refletir acerca disso, refletir o quanto que, não apenas nas piadas, mas em todos os contextos, quando existe um sofrimento, quando existe alguma dor 100% masculina, não haverá empatia, não haverá realmente algum nível de consciência acerca daquilo, uma busca por soluções. Não. Em geral, o que se fica realmente é aquela coisa entre a indiferença, né, e até mesmo a piada, né, a questão ali relacionada àquele tema. Eu posso de repente levantar para vocês uma outra coisa, né? A palavra brocha, né, aquela coisa toda, tem todo um contexto super, hiper, mega humorado, sem qualquer nível de consideração quanto à figura masculina que pode sofrer por isso, que pode ter alguma complicação relacionada, né? Então, assim, se você joga tudo isso na mesa, se você pontua cada um desses detalhes que eu passei aqui com vocês, você automaticamente passa a compreender quanto que o homem comum, o homem invisível, ele é assim de fato perante a sociedade, né? Existe um nível, né, de empatia, um nível de consciência sobre os valores e problemas masculinos praticamente inexistente. A sorte é que trabalhos como o meu servem muito para que você se sinta, né, muito mais abraçado a algum tema, alguma questão que causa algum um sentido ruim aí na sua vida, alguma dor, algum sofrimento. E eu não tenho problema nenhum de falar sobre isso, de dizer que você pode me procurar, dizer que você pode, né, ficar tranquilo no sentido de que existem pessoas aqui que podem estar sofrendo com a mesma dor que você, né? E esse apoio, essa ajuda, com toda certeza, é de suma importância para muita gente, tá? Então, fique à vontade aqui na seção dos comentários ou mesmo no meu direct do Instagram, tá bom? E é isso. Então eu quero agradecer o apoio de todos. Se você deixou o seu like, né, muito obrigado, né? Se inscreva no canal se você é novo por aqui. Tamo junto e até a próxima.